Então, como nós falamos aqui, a inteligência é uma capacidade muito geral com habilidades específicas, tá? E a experiência conta. Agora, é lógico que existe, né? Por exemplo, os testes de inteligência, né? A ideia de mensurar a inteligência. Primeiro, o Francis Galton, da Inglaterra, ele fala que existe uma hereditariedade, ou seja, a nossa inteligência, a nossa capacidade geral de inteligência, ela é herdada hereditariamente. A parte genética dos nossos pais, por exemplo, e nosso mãe e pai, passa para a gente, nós herdamos isso. Por isso você tem, por exemplo, uma coisa muito clara, você vê, por exemplo, os gostos do filho e da filha que você tiver, se parece mais com o seu, da mãe, ou com o do pai. Isso é muito interessante. E alguns filhos mesclam tudo, né? Isso é uma cadeia hereditária. Então, os psicólogos, os psicoterapeutas perceberam isso. Então, existe aí uma hereditariedade. Nós não sabemos o quanto essa hereditariedade interfere, de maneira geral, nessa capacidade geral nossa. O Alfred Binet, da França, fala que o reforço e a repetição contribui para o desenvolvimento de habilidades. Por isso que, às vezes, o estímulo, um incentivo, isso ajuda você a desenvolver a nossa inteligência. O treino, então você treinar, né? Por exemplo, eu fico vendo, vamos pegar aí, por exemplo, a questão motora fina, a habilidade motora fina de escrever letra bonita. Quando você está na fase de aprendizagem da letra, se nós exigirmos que você escreva dentro de um padrão, né, aquele caderno número 1, antigamente, né, o caderno de caligrafia, você passa a escrever quase todo mundo com uniformidade. A pessoa vai treinando, reforçando aqui até aprender aquela habilidade, né? Hoje em dia, como é pouco usado isso, nós temos alunos com verdadeiros garranchos, né? Que alguns chamam de letra feia. Eu chamo de letras exóticas, né? Nós temos letras exóticas aí de todo lado, né? Isso por quê? Porque nós hoje não damos importância para esse fato, né? Pois não, quem levantou a mão aí? 2 participantes levantou a mão. Quem são? Jordânia. Pois não, Jordânia? Não foi a Jordânia. Foi sem querer, foi sem querer. Foi sem querer querendo? Tá bom. A outra pessoa levantou a mão foi quem? Quer falar para falar. Sem problema. Bom, e o Wessler e John Heaven vão criar, então, a ideia de medir, de mensurar a inteligência. Então, esses dois senhores, né, o Wessler e o John Heaven, vão criar as escalas de classificação e as matrizes de progressão. E aí, a partir daí, foi criado o exame psicotécnico. O exame psicotécnico para medir o quê? Justamente medir o QI, né? O coeficiente de inteligência. Então, a ideia era mensurar essas inteligências, percebendo quem é que tem mais inteligência ou menos inteligência, e como é que, por exemplo, o reforço, a repetição, iria interferir nesse índice quantificativo da inteligência. Bom, isso foi feito, né? Foi desenvolvido no século XIX para o século XX, né? Final do século XIX para o início do século XX, e foi começando, então, aí, a partir daí, medir as inteligências de vários grupos sociais. Inclusive, você ainda faz esses testes. Esses testes foram muito criticados, né? Mas eles existem, estão aí ainda e são úteis ainda. Então, nós temos aí os testes de coeficiente. Por exemplo, aqui é um teste, uma questão de teste coeficiente, né? Você tem aqui 3 grupos, né? Se você pegar o meu apontador aqui. Você tem uma sequência aqui. Você poderia analisar essa sequência de cima para baixo, né? Ou
daqui para cá. A diferença é que, se você analisar em colunas, você tem que observar o seguinte, olha, aqui, sem nenhum contorno, sem nada. Os símbolos são os mesmos, os símbolos desse jeito. Aqui já tem um círculo, então, que é comum dos três, círculo, círculo e círculo, envolvendo os mesmos símbolos. Aqui já é um quadrado. Qual seria aqui, então? Teria que ser um objeto com quadrado. Então, claramente você responderia que é a questão 7, não é isso? Ó? É o que daria aqui na sequência, tá vendo? Então, isso aí é uma matriz progressiva de Heaven. Esse é um exemplo simples de uma questão simples de teste de inteligência. Tá? O que eu trabalhei com você aqui? É você comparar padrões, correto? É uma habilidade. E essa habilidade de comparar, fazer relação, é matemática, inclusive, né? Você sabe disso, né? Lembra daquela escala numérica que eu dei na prova, inclusive? Então, é por aí. Você identifica padrões. Então, essa é uma questão. Uma outra questão, né? Vamos ver aqui se tem outra questão aqui. Outra questão aqui, olha. Você também pode analisar aqui, olha só. Analisando em colunas ou na horizontal. Você pode ir em qualquer dos dois caminhos, tá? É lógico que vai ter um caminho que é mais fácil, digamos assim. Observe que se eu pegar na horizontal, eu tenho um quadrinho cheio, um quadrinho cheio, um quadrinho vazio. Na seguinte, parece que essas listas andaram um quadrinho. Então, sobrou aqui. Depois, andou outro quadrinho, né? E aí passou para a linha de baixo, ó. Esse último aqui veio para baixo. Então, essa é uma sequência. Aqui é outra sequência, olha. Aqui é a mesma coisa. E aqui seria uma terceira sequência. Então, nessa terceira sequência, qual seria o que viria aqui? Seguindo essa lógica, né? Evidentemente que quando vier aqui, seria qual? Letra? Letra E. É isso aqui, muito bem. Olha só. Tá vendo que nós chegamos à mesma conclusão? Letra E. Então, isso aqui, nós estamos o quê? Observando padrões e observando, fazendo comparações. Tem pessoas que não conseguem visualizar isso, não tem essa habilidade. Tá? Então, se você quiser fazer um teste do seu QI, nesse endereço aqui, ó, www.academia.qi.clube, teste, lá você tem um teste com 30 questões. Você pode repetir o teste quantas vezes você quiser, tá? Você tem lá um teste e você vai observar que o seu vai ter no final de 30 questões. Eu não faço isso agora, por favor, senão você vai perder a aula. Faça depois, anota isso depois, está lá no seu slide. Faça o teste para você ver. São 30 questões, tá? É lógico que 30 questões não é suficiente. Segundo o Heaven, né? Um teste para ser idôneo tem que ter 60 questões. E a pontuação vai ser de 100 pontos. Tá? Então, você vai ser... O seu QI vai dar entre 100 e 110, mais ou menos, é um QI de pessoa normal. Tá? Podendo chegar a 96, 95, 90, até 110, 120 é um QI normal. Eu fiz o teste, tá, gente? Deu 109. Tá? Então, vocês podem fazer o teste depois para vocês perceberem como é que se mensura isso. Agora, essa mensuração, ela não vai te dizer o quanto você é inteligente. O que ele vai te dizer é se você tem um padrão de inteligência mais ou menos normal. Tá? Então, se você der aí 150, 160, é sinal que você pode estar acima da média. Isso não significa que você é mais inteligente, não, tá? Isso significa que você tem uma habilidade maior de observação. Tá bom? Então, é isso. E esses exames é feito muito na questão de carteira de motorista, tá? Ou testes para seleção de empresas.
tá ok? Onde você vai competir para um mercado de trabalho, por exemplo, onde a sua observação é importante, né? A sua atenção no trabalho seja importante. Então, você faz um teste deste. Então, quem quiser curiosidade, quiser brincar com isso lá, vai lá nesse site, tá? academiaqui.clube, teste, e faz o teste lá. Vale a pena, tá? É uma brincadeira saudável e é interessante você treinar a observação. É muito legal. E olha, eu vou dizer para você, tem uns testes lá bem difíceis, viu? Não é fácil, não. Tem um lá que eu custei a fazer, mas é interessante. Bom, isso é apenas por curiosidade para vocês. Isso aí é um teste criado por Heaven para mensurar o QI, tá? Bom, o Charles Spearman diz o seguinte: através da análise matemática, conclui que os testes há um mesmo fator, um fator geral, que ele chamou de fator G, que estão presentes em mais de 70% das questões dos testes de inteligência. Então, existe um padrão mais ou menos, uma coisa mais padronizada. Então, esses testes não diz claramente o que a inteligência não diz o quanto que você é inteligente, mas te diz como é que você supera esses fatores matemáticos, que dá um percentual alto, 70%. Tem pessoas que chegam a 90% das questões. Tá? Então, isso é importante você saber, que já é uma coisa pré-definida matematicamente nesses testes. Então, o Charles Spearman vai falar isso, claramente, tá? Que é esse fator G. E esse fator G, segundo esse neurocientista, não só neurocientista, ele é do campo da psicologia, da psiquiatria, ele fala que esse fator G não altera ao longo de sua vida. Ou seja, você pode até esquecer, a sua memória pode até cair o nível de memória, você pode ter doenças, mas a sua inteligência, o fator G, esse fator geral da inteligência, ele não se reduz ao longo do tempo. Ele não altera. O que altera são as experiências do sujeito, o ambiente em que ela vive. Isso influencia, mas o fator G, não. Tá? Então, esse é um dado importante. Tá? Isso indica que a inteligência é algo constante durante toda a vida de uma pessoa. Tá? Então, toda a vida de uma pessoa, o pessoal, ela é constante, ela é a mesma o tempo inteiro. Tá? Que existe um padrão nas medições de inteligência e que os testes fazem sentido e são úteis, mesmo tendo críticas. Tá? Ele não mede toda a inteligência, mas eles são úteis porque ele observa se houve alguma alteração neurológica. Então, por exemplo, no caso de um acidente, por exemplo, esse fator G, você pode ter queda nesse fator G, provisoriamente. Provavelmente, Luiz Carlos, o que aconteceu com você, naquele período que você esteve recuperando, o seu fator de QI caiu muito. Tá? Caiu. Isso por quê? Porque esse fator geral G, ele perdeu. E com o treino, com a fisioterapia, com o esforço seu, com as experiências que expuseram a você, para você recuperar essa memória, esse fator G voltou ao normal novamente. Isso é interessante, tá? Nossa, é muito interessante. Então, aí é interessante porque aí você percebe que aquele primeiro assunto nosso, que nós começamos a discutir aqui nas nossas aulas, sobre a plasticidade neural, tem a ver com isso. Tá? Uhum. Então, as coisas não estão acontecendo isoladamente no nosso cérebro. Por isso, gente, quanto mais eu leio sobre neurociência, mais eu me apaixono. Que a coisa é muito interessante. Tá? É empolgante para a gente. Estudar o que você gosta é bom demais. Então, olha só que legal. Pessoas costumam apresentar áreas de vigor ou áreas de fraqueza
em relação ao funcionamento cognitivo. Podem ser fortes na percepção espacial, mas não muito forte, por exemplo, na expressão verbal. Como pode ser o contrário. A expressão verbal pode ser muito ativada, mas, por exemplo, a questão da percepção espacial não consegue. Né? Por exemplo, vou dar outro exemplo que é muito comum para a gente. Quem dirige aí sabe muito bem disso. Tem pessoas que não conseguem dirigir numa cidade, foi numa cidade uma vez, andou pelas ruas de lá, e se voltar lá, se não tiver um mapinha, não consegue ir lá no mesmo lugar de novo. E tem pessoas que nunca mais esquecem daquele lugar. Tem uma direção espacial fora do comum. E isso é muito comum, por exemplo, entre o motorista e o passageiro. Quando a pessoa é motorista, ela sabe. Quando é passageiro, ela esquece. Porque ela não tem obrigação de prestar atenção. Tá vendo que isso é interessante? Então, foi se percebendo isso, e aí começou a perceber que aqueles testes de QI, essas questões de percepção espacial, de expressão verbal, de expressão musical, fica de fora. Vai se perdendo isso. O teste de QI não consegue atingir esses pontos. Então, foi a partir daí, então, que se criou um outro método, um outro modelo hierárquico de inteligência, e esse modelo hierárquico de inteligência, ele vai levar em consideração outros aspectos da inteligência que não somente os QIs de observação, de comparação, de observação que é feito no QI lá. Tá? E mesmo nesse modelo hierárquico, ainda o fator G está presente, aquele fator mais geral está presente. O que nós chamamos de inteligência geral. Tá? Isso não modifica. E a partir daí, então, é que foi construído essas habilidades, ou seja, a habilidade de raciocínio, 1 e o 2 e 3, habilidade espacial, isso aí é um nível de crescimento, é a hierarquia de conhecimento ou da inteligência. Habilidade espacial, memória, velocidade no processamento e habilidade verbal. Então, foi analisando esse modelo hierárquico, onde o fator G de inteligência geral vai estar presente em todos os níveis aí. Olha que interessante. Então, isso é importante a gente saber disso. Tá? Agora, o que é legal aqui, isso aí está no livro de vocês lá, eu peguei essa imagem do livro, tá? É que a partir daqui, observe que nós temos aqui habilidade de raciocínio 1, habilidade espacial 2, memória 3, velocidade 4 e habilidade verbal 5. 5 formas diferentes. 5 jeitos diferentes de pensar a memória. E o que é mais importante é que, às vezes, no QI, vão analisar velocidade de processamento com habilidade de raciocínio e habilidade espacial. Memória e habilidade verbal fica de fora. Por isso que os testes de QI, eles não expressam completamente a nossa inteligência. Ele expressa um padrão geral de comportamento diante das mesmas questões. Tá? Professor, Oi. eu não entendi a questão do G, do fator G. O fator G é a habilidade geral, é aquela coisa que é padrão de todo mundo. Seria o fator genético, poderia ser influência do fator genético, de como as conexões cerebrais estão conectadas. Esse é um fator que isso é uma coisa mais geral. Essas coisas parece que estão assim, não muda ao longo da vida. Então vamos chamar isso de fator G. Então, na realidade, o teste de QI está medindo o seu fator G. Tá? E isso não muda. Você pode ser treinado, as suas experiências podem ser treinadas,
Você pode, se você tem uma boa alimentação, você muda. Se a sua vida está menos estressada, você muda a maneira de pensar, você pensa melhor, você torna-se, parece mais inteligente, mais produtivo, você resolve problemas com mais facilidade, a sua inteligência está plena. Mas se você está estressada, está deprimida, está com fome, você não pensa direito. Mas o fator G, ele continua inalterado. Se você fizer um teste de QI, vai dar a mesma coisa. Entendeu? Ficou claro agora? Ficou claro. Agora essa parte da divisão, que aí, a partir do fator G, é a sua mente, né, no caso, ou a sua memória que vai se dividir nessas 5 partes. Porque memória é uma das partes, tá vendo? Memória, só que a memória aqui não é aquela memória que nós estudamos lá passada, não, de você ter aquela memória subjetiva, a memória temporal, de curta duração, de longa duração. Essa memória aqui agora é aquela memória de trabalho, do dia a dia, entendeu? De fazer relações, né? De tomar decisões. Essa memória prática, né? Aí, interessante é que isso também são teorias, tá? Foram ainda teorias, nada comprovado, assim, de fazer testes, somente depois que veio a questão da ressonância magnética, de uso de imagens nas ressonâncias magnéticas, que foi descobrindo algumas coisas. E foi a partir dos anos 80, por aí, que começou alguns testes, e aí surgiu uma coisa que vocês já ouviram falar, que é o que nós chamamos do fator G estar subdividido em dois tipos de inteligência, né? Ou dois caminhos diferentes. Uma inteligência fluida e uma inteligência cristalizada. Essa inteligência fluida é uma inteligência que lida com problemas novos o tempo inteiro. Está ligado à agilidade e flexibilidade mental. É a capacidade de lidar com o dia a dia, com o prático. E a cristalizada é o que veio da sua experiência, tá? Que veio que você adquiriu ao longo da vida, da sua experimentação. Por isso que aquela habilidade de resolver, de lidar com o cotidiano, quanto mais tempo você viveu, maior é a sua facilidade de lidar com aquilo, com coisas novas, tá? Algumas pessoas ficam resistentes a novidades, né? A tendência dos velhos é resistir às novidades, mas aqueles velhos que não resistem à novidade, que abraçam a realidade e a novidade e vai em frente, elas se saem muito bem, por sinal. E por que saem bem? Porque as experiências do passado ajudaram a resolver os problemas, né? Agora, o que é interessante é que essas análises feitas, né, desse fator G, o fator G continua inalterado. Ele se subdivide em duas grandes áreas. Então, aquelas... Oi. Nessa parte aí da pessoa velha, né? Sim. Por conta das experiências dela. Sim. Aí tem a ver com essa questão do QI mais alto. A pessoa mais velha, ela vai ter um QI mais alto e ela vai estar melhor se ela se adaptar a novas coisas. Por conta do dela. Não, o QI dela vai continuar a mesma coisa. Se fizer um teste de QI, inclusive assim, se você fizer o teste de QI lá naquele site lá hoje, daqui um mês fazer um teste de QI de novo, depois mais um mês um teste de novo, vai dar o mesmo coeficiente, é muito próximo dele. Não vai mudar. Não vai mudar significativamente, não. O que vai mudar é a capacidade sua de lidar com as novidades a partir das suas experiências. Essa inteligência cristalizada, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas, por exemplo, por que os idosos às vezes são menos aventureiros que os jovens? Porque eles já viveram coisas na vida e já perceberam que se fizer tal coisa vai dar tal resultado. Então, ele tem uma experiência que vai impedir de tomar determinadas ações, por exemplo. Enquanto que o jovem, às vezes, arrisca. E põe tudo a perder ou põe tudo a ganhar. Agora, observe o seguinte, essa capacidade de lidar com problemas novos, ligar à agilidade, flexibilidade mental,
Tem também, ela está exposta, por exemplo, à ação de drogas, de estresse, de fadiga, de depressão, de envelhecimento. Tá vendo? Porque a flexibilidade mental, a agilidade de resolver certos problemas, álcool, droga, estresse, fadiga, depressão, envelhecimento, pode retardar esse processo, pode influenciar. Mas o fator G, que é o geral, a inteligência geral, ela continua lá dando o mesmo índice. Tá? É como se fosse uma reserva técnica, né? Digamos assim. Né? Deu, viu, Fonte? Obrigado. Agradeço você. Pessoal do segundo período, desculpa lá alguma coisa, não sei não, mas tinha mandado o link já. Aí é o seguinte, estamos terminando aqui já essa parte. Tá? Então, Aí, no agora, caso, o fator G não muda, né? no fator G não muda. O que é interessante, assim, se ele mudar, a mudança é pequenas mudanças. No caso de uma lesão cerebral, a coisa é mais séria. Né? Igual aconteceu com você, especificamente. Né? É mais séria por quê? Porque houve uma lesão no cérebro. Naturalmente, isso não aconteceria com você. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso foi recuperado. Ah, não, então pode deixar. Tá? Já que eu vou precisar. Marinalva. Não, pode deixar. É Marinalva falando? Fonte, Oi. você falou assim, antes, que quando a pessoa ela é mais idosa, né, tem uma idade mais avançada, e ela resolve aprender algo novo. Sim. Ela se sai melhor do que alguém jovem por conta das suas experiências? Ela pode sair melhor. Pode se sair melhor. Pode. Ah, tá. Então, por exemplo, eu conheço, por exemplo, na área da informática, por exemplo, eu conheço um senhor aqui em Itaúna, que tem quase 90 anos, que dá um show de bola na informática para os meninos dele, tá? Ele resolveu aprender e dá um show de bola. Né? E surpreende. Então, ensinar para adultos que estão assim envolvidos mesmo, querem aprender, talvez seja mais fácil do que para criança. Eu não diria mais fácil, eu diria que é mais empolgante. Né? Por quê? Primeiro, eles estão predispostos, eles querem. Segundo, eles vão exigir muito mais de você. Você está mais preparado para isso. Entendeu? Porque eles vão questionar você, vão colocar você e vão contar experiências dele que vai colocar você em xeque. Né? Agora, é mais fácil? É mais agradável. Fácil eu não diria não, porque ele vai exigir muito mais de você. É isso que é legal. Né? Agora, é claro que ele vai aprender com maior... não vai ser na mesma velocidade. Por quê? Porque o envelhecimento vai atingir a agilidade, ó, a parte fluida da inteligência. Entendeu? Entendi. Então, o ritmo dele é menor, mas isso não quer dizer que ele aprendeu pior, não. Não, ele aprendeu muito melhor, porque as experiências dele ajudou a ele a adquirir conhecimento e a solidificar o conhecimento. O que ele conhece, conhece mesmo. Mas a agilidade, a rapidez dele fazer isso vai ser mais lento. Entendeu? Sim, entendi. Agilidade seria o tempo de aprendizado? O tempo pode ser um pouco mais demorado. Mas por ele ser experiente, ele busca atalhos, né, para aprender mais, né? Ele busca atalhos, não para aprender mais, viu, Marcos? Eu acho para aprender melhor, digamos assim. É melhor, porque ele já tem uma bagagem maior, né? Ele já tem uma bagagem, uma experiência, ele sabe que dá certo e dá errado, né? Ele sabe até onde pode arriscar, ele tem uma experiência, ele faz correlações com o passado dele, entendeu? Isso é ser E talvez por essas experiências possa sair mais na frente que a gente, né? Sim, mas o ritmo é menor. O tempo é diferente. Eu já demoro mais para aprender. A gente demora mais mesmo.
As pessoas, eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade incrível de leitura e de sintetização, né? Mas tem algumas coisas que eu agarro, viu? Eu tenho de minhas dificuldades também. Reconhecer isso é importantíssimo. Porque a gente criou outros caminhos, né? Outros caminhos. Eu tenho uma facilidade incrível de leitura e compreensão do que eu estou lendo. E isso foi adquirido ao longo do tempo. Isso não veio de agora. Isso são 30 anos de sala de aula, 30 anos lendo textos. Não é de ontem para hoje, né? Agora, eu vejo jovens aí com uma facilidade incrível também. Nós temos alunos muito bons aqui na FANS, inclusive, que têm uma capacidade... Ela tá aqui, com o cabelo em pé, comendo dedo. Quem, gente? Que isso? Quem está comendo dedo aí? Cabelo em pé, quem é? Cabelo em pé? Ai, gente. O microfone aberto, tá beleza. Eu tenho que ficar de olho aqui no meu o tempo todo. Pois é. Tem filhos aqui, de repente sai um grito aqui. Pois é. Mas vamos lá, continuando. Então, a partir daí, gente, é que surgiu as inteligências múltiplas, do Howard Gardner. Esse cara aí, ó, Howard Gardner. Em 83 surgiu a teoria das inteligências múltiplas, que vocês já ouviram falar disso, e que só chegou no Brasil a partir do ano 2000, 20 anos atrasado. Olha para você ver. O cara falou isso, escreveu um livro, uma tese científica, em 83, falando das inteligências múltiplas. E nós só ficamos sabendo disso aqui no Brasil no ano 2000. Por que tanto tempo? Porque ninguém no Brasil se interessou em estudar isso e também não tinha coragem de publicar um livro no Brasil, que é caro demais. Isso vai chegar aqui no Brasil no do ano 2000 e vai ganhar uma propulsão enorme aqui no Brasil, só que nós temos hoje outros estudos que nós nem sabemos que existem. Vamos falar um pouquinho disso ainda, né? Tem alguém riscando minha tela aí? Foi eu que risquei? Bom, então é o seguinte, o que são as inteligências múltiplas? Primeiro, existe uma inteligência verbal. É a inteligência que envolve a leitura, a escrita e a capacidade de expressar, tanto na língua materna quanto em língua estrangeira. Então, algumas pessoas que têm essa inteligência verbal mais desenvolvida, em maior destaque, aprende, por exemplo, idiomas com facilidade. Outras pessoas não conseguem. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com idioma, muita dificuldade. Até hoje, eu não consegui ainda falar outro idioma, a não ser o português, e olha lá. Eu falo mineirês, né? Então é interessante observar isso. O nosso Dom Pedro II, rei do Brasil, né, falava 7 idiomas. 5 com fluência. Ele tinha uma inteligência verbal, sem ele saber disso, muito desenvolvida. Tá? Então, pessoas que falam facilmente, que têm uma capacidade de expressar na língua materna, que conseguem articular bem as palavras, né? Conseguem convencer, né? Usa bem, maravilhosamente bem um texto. Né? Isso é uma capacidade, uma inteligência verbal. Existe também uma inteligência lógico-matemática.